Olá, meus queridos, mais uma vez, boa noite. Que o Senhor seja com vocês. Quantos vieram aprender mais da palavra do Senhor? Deus é bom em todo o tempo, uma noite chuvosa. É nesses dias que a gente sabe quem é crente de açúcar e quem é crente de sal, né? Porque os de açúcar ficam em casa. Mas que Deus possa nos abençoar nessa noite, continuar ministrando, falando ao nosso coração, agora através da exposição da sua bendita, da sua poderosa palavra. Eu gostaria de convidar você, mais uma vez comigo, a abrir a sua Bíblia em Números, capítulo de número 6. Número 6, nós iremos repetir a leitura no início do culto, do versículo 22 até o versículo de número 27. Número 6, de 22 a 27. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, palavra verdadeira, palavra poderosa, palavra viva e eficaz. Que a tua palavra encontre lugar em nosso coração nessa noite, que ela venha nos trazer edificação, que ela venha nos trazer correção, direção, que possamos ser também confortados por meio desta palavra tão poderosa, e que o Senhor abra o nosso entendimento, que o nosso coração também esteja aberto para receber aquilo que será ministrado nessa noite, aquilo que será exposto por meio da tua palavra. Santo Deus, essa é a oração que nós fazemos a ti, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos estudando a bênção sacerdotal, que mais está a partir do verso de número 24, e os irmãos podem ver só o trecho da bênção, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então essa é a bênção sacerdotal, uma das orações de invocação mais interessantes da Bíblia, e nós iremos também ver no Novo Testamento ela sendo repercutida, porque essa bênção é a bênção de Deus para todo o seu povo. E nós estudamos na última semana duas partes desta bênção. A primeira fala sobre a proteção de Deus. Então, na primeira sessão, verso 24, diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Então, nós temos aqui a bênção de Deus e a sua proteção sobre o seu povo e sobre nós. Sabemos que só o Senhor pode guardar, só o Senhor pode livrar o seu povo. A outra sessão fala: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Mais duas bênçãos. O rosto de Deus resplandecendo sobre o seu povo fala do favor de Deus, da bondade de Deus. O rosto também fala da presença de Deus para o seu povo. E a outra bênção que temos aqui é a bênção da misericórdia. E por misericórdia nós entendemos esse favor no qual Deus não nos dá aquilo que merecemos, que é a condenação. E se Deus nos condenar, Ele não deixaria de ser bom e não deixaria de ser justo. Mas, em vez de nos condenar, Ele nos salva. Isso é misericórdia. É não nos tratar segundo aquilo que nós merecemos. Essa é a outra bênção que nós temos aqui no verso de número 25. E hoje nós iremos retomar a partir do verso de número 26. Nós temos aqui a terceira sessão e última desta bênção, quando o Senhor diz
através de Arão, era Deus que abençoava o povo, não era Arão. Arão era apenas o porta-voz de Deus, mas a bênção é do Senhor, não era do sacerdote. E o verso 26 diz: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A sentença da bênção sacerdotal, ela se encerra com mais duas promessas divinas para o seu povo. A primeira diz respeito ao favor de Deus ao seu povo, e a segunda promete a paz. Quando o autor sagrado fala do rosto do Senhor, essa palavra aqui no hebraico, rosto, ela é panim, e ela significa face ou presença. Ele está fazendo menção, evidentemente, à presença de Deus ou à manifestação da presença de Deus. A gente precisa entender que na Bíblia nós temos dois tipos de linguagens, que são linguagens figuradas para representar uma verdade espiritual. Uma dessas linguagens é a linguagem antropomórfica. E por antropomorfismo, nós estamos dizendo que o autor sagrado, ele está atribuindo a Deus formas humanas. Nós iremos ver por toda a Bíblia os autores sagrados falando sobre as mãos de Deus, os olhos do Senhor, e assim, a face de Deus. Então, todas as vezes que você lê na sua Bíblia algum texto fazendo esse tipo de menção, é o que nós chamamos de antropomorfismo, quando o autor sagrado ele está atribuindo a Deus uma forma humana. Não é que Deus ele tenha um corpo. A Bíblia diz lá em João 4 que Deus ele é espírito. Então, por espírito, Deus ele é incorpóreo. Ele não tem uma forma. É evidente que Deus pode assumir uma forma. Nós encontramos alguns textos na Bíblia em que mencionam momentos em que Deus ele assume uma forma, ele até se materializa. Por exemplo, Gênesis 18. Abraão estava nos cavalhais de Manre e ele recebe a visita do próprio Deus. O Senhor se materializa em forma humana e vai então até Abraão. Outros textos também deixam evidente que Deus ele pode assumir uma forma humana para se manifestar e para se revelar ao homem. Mas, evidentemente, que o nosso Deus, em essência, ele é espírito. Ele não tem uma forma. Então, essas menções às mãos de Deus, aos olhos do Senhor, na verdade é uma representação simbólica dentro da teologia de algum aspecto da manifestação da presença de Deus. Por exemplo, quando fala sobre os olhos do Senhor, está falando que Deus ele sabe de todas as coisas, que Deus conhece todas as coisas, que tudo está patente ao seu conhecimento. Não é que Deus precise de dois olhos como nós para ver, mas que Deus ele sabe de todas as coisas e Deus conhece todas as coisas. Então aqui o autor sagrado, inspirado por Deus, quando ele faz o registro aqui dessa bênção sacerdotal, ele diz que o Senhor levantaria sobre o seu povo, sobre o povo de Israel, o seu rosto. Então o fato aqui de levantar o rosto passa essa ideia do favor de Deus, né? De Deus ser propício ao seu povo. Levantar aqui vem de outro verbo no hebraico que é nassa. Então levantar significa, metaforicamente, expressar atenção, direcionar atenção. Essa é a ideia que nós temos aqui de levantar o rosto, de dar a atenção devida. A expressão, então, passa a ideia de como Deus estivesse sorrindo para nós, como Deus estivesse olhando para o seu povo de forma benéfica, para abençoar o seu povo, para cobrir o seu povo de dádivas e de bênçãos. Então, levantar a face significa prestar atenção, dar a devida atenção. Isto é, o ser de Deus que se põe em ação pela salvação e pelo livramento do seu povo. Essa é a ideia do autor sagrado ao usar essa metáfora de que Deus, ele levantou o seu rosto. Então, levantar a face tem esse sentido. O resultado aqui do favor de Deus em direção ao seu povo não é outro senão
a paz. Não é outro senão a paz. Essa paz é mais que mera ausência de discórdia, pois ela expressa o bem-estar e a segurança daquele cujo coração está em Deus, está no Senhor. Então, quando Deus, ele olha para nós, quando Deus levanta o seu rosto para nós, o que é que acontece? Nós recebemos a paz de Deus, a paz do Senhor. A verdadeira paz, ela repousa na pessoa de Cristo. Então, essa certeza de que estamos seguros no Senhor, é nisso que reside, meus irmãos, a verdadeira paz. Essa certeza de que estamos seguros nas mãos do Senhor. Há um texto em João capítulo 10, verso de número 28 e 29, no qual o Senhor, ele promete essa segurança ao seu povo. E ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Essa é a certeza que temos, meus irmãos, de que estamos seguros em Deus, de que ninguém poderá nos tirar das mãos de Deus. Jesus, ele declara essa verdade. Ele diz que ninguém poderá nos roubar das mãos do Pai. Então, a verdadeira paz, ela vai muito além da ausência de guerra. A verdadeira paz vai muito além da ausência de lutas. A verdadeira paz, ela é algo que acontece primariamente no nosso coração, no nosso interior. Essa segurança em Deus, essa confiança em Deus, de que Ele não falha, de que Ele guarda o seu povo, de que Ele livra o seu povo e de que Ele está conosco. Essa é uma grande bênção que nós temos aqui. Há um hino antigo, quem escreveu esse hino foi um advogado norte-americano, e ele escreveu esse hino em meio a muita dor. A história conta, ele mesmo conta a história, de que a sua esposa e suas 4 filhas viajaram de navio para um outro lugar, e depois a esposa manda uma carta dizendo que o navio sofreu um grande naufrágio, as suas 4 filhas morreram e só ela escapou. E ela chega a dizer: eu fiquei sozinha, só eu escapei só. As 4 filhas morreram. Diante daquele caos, daquela situação que acontece com as filhas deste homem, ele compõe esse hino. O único hino que ele compôs, mas ele compõe esse hino que faz parte da história evangélica. E o hino é Sou Feliz. E ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu serei. Então essa é a certeza que temos, que quando tudo falhar, o nosso Deus não falhará conosco. De que Ele nos sustentará com a sua mão graciosa e com sua mão poderosa. O mundo não pode dar a paz, porque o mundo não conhece a verdadeira paz. Em João 14, 27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dar o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então o mundo fala de paz, mas o mundo não tem paz para dar. A verdadeira paz nós só temos em Jesus. E essa paz não é a ausência de lutas. Essa paz não é a ausência de provação. Mas essa paz é a segurança num Deus que cuida de nós. Na verdade, quando o mundo fala de paz, devemos nos preparar para a guerra. É isso que Paulo diz. 1 Tessalonicenses 5,3, ele diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Então a paz que o mundo oferece
É uma falsa paz. Não é uma paz verdadeira. Por quê? Porque a paz que o mundo oferece, ela está fundamentada nas circunstâncias. A paz que o mundo oferece, ela é circunstancial. Ela não é uma paz duradoura, não é uma paz verdadeira. A paz que o mundo oferece, ela depende das aquisições, do meu status quo, de como eu estou, de como está a minha conta bancária, de como está a minha saúde, de como está a minha família, de como estão indo os meus planos. Se todos estão indo bem, então eu vou estar em paz, eu vou ter paz. Mas certamente, meus irmãos, a verdadeira paz, a paz que nós precisamos buscar, a paz que nós devemos almejar, é a paz que só Cristo pode dar. Que só Cristo pode dar. Em Lucas 12, 19, fala de um homem que achou que por ter muito viveria em paz. E o texto diz: então, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Então este homem achava que por ter muito, ele estaria seguro. Ele teria paz. O texto vai continuar falando que naquela mesma noite pediram a sua alma e ele não tinha nada para dar. Ele não tinha nada para oferecer. Então, meus irmãos, nada nessa vida pode garantir a verdadeira paz. Nada nessa vida pode nos dar a verdadeira paz. A verdadeira paz, ela independe das circunstâncias. Vocês devem lembrar daquele momento em que Pedro ele foi preso. Atos capítulo 12 fala que Tiago, o irmão do Senhor Jesus, que era pastor da igreja de Jerusalém, Tiago, ele foi apresentado à multidão e a multidão pediu a sua morte. E a Bíblia diz que no dia seguinte, eles prendem a Pedro e, ao prender Pedro, eles guardam ele na prisão para apresentá-lo no dia seguinte também à multidão. E certamente o destino de Pedro seria o mesmo do de Tiago. A multidão pediria a morte de Pedro. Meus irmãos, durante a noite, Pedro, sabendo do que lhe aguardava, sabendo do que lhe esperava, durante a noite, Pedro dormia profundamente. Como que alguém, numa situação dessa, como que alguém numa condição dessa pode conseguir dormir? Nem sob Rivotril, muitos não dormiriam. Quem dirá sem necessitar de remédio nenhum. Mas Pedro dormia tranquilamente, sabendo que na manhã seguinte ele seria apresentado diante do povo e ele teria o mesmo destino de Tiago. Pedro dormia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Pedro confiava no Senhor. Porque Pedro tinha paz. E mesmo em meio a todo aquele caos que lhe cercava, mesmo em meio a toda aquela situação tenebrosa que estava diante dele, Pedro dormia, porque a paz de Cristo nos faz confiar nele e não temer o amanhã. A paz de Cristo nos dá uma segurança de que o amanhã está nas mãos de Deus, de que não devemos estar aflitos nem angustiados, porque o Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor sustenta o seu povo. O Senhor supre todas as nossas necessidades. Essa é a verdadeira paz. A verdadeira paz consiste em não andar inquieto como fazem os incrédulos. Mateus capítulo 6 fala disso. Lembram? Jesus encerra o Sermão do Monte e ele vai falar, antes de encerrar, sobre a solicitude da vida, sobre os cuidados da vida. A partir do verso 25 do capítulo 6, até o final do capítulo 6, ele vai falar sobre aqueles que andam ansiosos, preocupados com o amanhã, sobre os cuidados da vida. E ele diz no verso 32 que os incrédulos é que se preocupam com o amanhã. Que aqueles que não servem a Deus e não conhecem a Deus é que andam preocupados
com o amanhã. Mas aqueles que conhecem a Deus não têm por que temer. Não têm por que temer, porque sabem em quem podem confiar. E sabem que Deus está com o seu povo. Que Deus está com aqueles que nele confiam. Então as pessoas hoje vivem à base de remédios. Não dá nem para dizer que vivem, sobrevivem à base de remédios. E aqui eu não estou falando contra alguém que tem um problema neurológico, que precisa de uma intervenção medicamentosa. Não, eu estou falando de pessoas que, para se sentir bem, sobre o controle das suas emoções, tem que estar à base de ansiolíticos, antidepressivos, para poder conseguir viver. Meus irmãos, para alguém que não conhece ao Senhor, a gente pode até entender e compreender, mas nós temos um Deus que cuida de nós. É evidente que existem momentos na nossa vida que você pode ter uma crise de depressão, de ansiedade, um pico. Até os homens de Deus enfrentaram isso. A Bíblia fala sobre vários deles. Sobre Elias, por exemplo, que enfrentou uma depressão, que enfrentou uma tristeza profunda, mas ele não se entregou a isso. E o que Elias faz? Não desmerecendo a importância dos medicamentos, mas o que ele faz? Ele vai buscar o Senhor. Ele vai para Deus. Então, o conselho que eu lhe dou é, antes de buscar a solução nos medicamentos que resolvem uma coisa e pioram outras, antes de buscar solução nos remédios, procure a Deus. Busque a Deus. Porque só Ele pode trazer quietude ao seu coração. Só Ele pode trazer paz ao seu coração. Ter paz é saber que quando a segurança da terra falha, temos a de Deus, que nunca falhará por nós. E aí podemos dizer, como Paulo aos Filipenses, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então essa paz, ela vai guardar o seu coração. Ela vai livrar você de muitos problemas físicos até, de problemas emocionais. Ter paz é desprender-se das preocupações. As pessoas vivem hoje tão preocupadas com o amanhã, tão angustiadas, tão agitadas. Ter paz é não se preocupar, é não ter o seu coração tomado por preocupações. E eu gosto muito dessa declaração, lá no verso 10 do Salmo 46. O salmista ele começa dizendo que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Está no verso 1. Ele diz que ainda que a terra se mude, os montes tremam, ele não vai temer. E ele 3 vezes ele declara que o Senhor dos exércitos está conosco. O Salmo 46 ele foi composto num momento de muita luta para o povo de Deus. A cidade de Jerusalém estava cercada pelos inimigos poderosos. E então esse salmista compõe um salmo nesse momento, declarando que a sua confiança estava no Senhor, que aquela circunstância não roubaria a sua paz, a sua confiança em Deus. E aí no verso 10, ele diz algo muito interessante. Na verdade é um imperativo. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Um dos intérpretes da Bíblia, eu pesquisando, ele diz que no original essa palavra aquietar-se, ela passa uma ideia de alguém que está todo amarrado e que precisa se soltar, se desprender. A ideia aqui é que as preocupações nos prendem. As preocupações fazem com que paremos de caminhar. Nos amarra, como se a pessoa estivesse
todo envolto em faixas. Essa é a ideia aqui, quando ele diz, aquietem-se, ou seja, tirem as amarras, se desprendam, tirem as ataduras. Uma outra tradução diz assim, abandonem sua agitação e reconheçam que eu sou Deus. Quantas pessoas estão com o coração tão agitados, com a alma tão agitada, por preocupações, por problemas, por circunstâncias contrárias. E o Senhor nos diz, hoje através da sua palavra, que nós devemos nos desprendermos de tudo isso, tirarmos as amarras que nos prendem, todas as ataduras que estão sobre nós, e que devemos caminhar por fé e não por vista, meus irmãos, confiando em Deus, confiando no Senhor nosso Deus. Então, esta bênção, ela se dirige ao povo de Deus e promete paz, não promete ausência de lutas, não promete ausência de provações, mas promete que o Senhor nos sustentará. Em momento nenhum, o povo de Deus foi isentado de provações. Daniel foi lançado na cova dos leões, seus 3 amigos foram lançados na fornalha de fogo. Muitos outros homens de Deus sofreram. Jeremias foi lançado na cisterna, no cárcere. Quantos sofreram? Mas em momento nenhum eles estavam só. O Senhor estava com eles. E de onde é que vem essa força, meus irmãos, para continuar lutando? De onde vem essa força para continuar orando? De onde vem essa força para continuar acreditando que amanhã vai ser melhor? Certamente é a graça de Deus em nós. É a força de Deus em nós. E esse é o resultado da bênção do Senhor para o seu povo. A paz. A paz que excede todo entendimento. Então recebemos a paz e devemos compartilhar também a paz. Em Romanos 12, 18, Paulo ordena aqueles crentes de Roma, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós temos a paz de Deus, recebemos essa paz. E essa paz, ela se manifesta de forma tripla. Primeiro, é a paz com Deus. Romanos capítulo 5. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro aspecto da paz é com Deus. Porque se éramos inimigos de Deus por causa do pecado, agora fomos justificados pelo sangue de Cristo e agora somos amigos de Deus e temos paz com Ele porque os nossos pecados foram perdoados. Mas essa paz também, ela é com o próximo. Paulo diz que a parede que nos separava, que nos dividia, ela foi colocada por terra. E agora temos comunhão uns com os outros pelo sangue de Cristo. João também declara isso. Ele diz na primeira carta, no capítulo 1, verso 7, que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E ele diz que nós temos comunhão uns com os outros através do poder do sangue de Cristo. E essa paz, ela em terceiro lugar, ela se revela a nós no pessoal, porque nós vamos ter uma consciência em paz, não confiados nas nossas obras, mas seguros na eficácia do sacrifício de Cristo. Ele nos perdoou e agora podemos ter uma consciência tranquila, porque fomos perdoados. A conta foi paga, a dívida foi quitada e hoje não devemos mais nada, porque Ele pagou por nós. Ele quitou por nós toda a conta. No versículo de número 27, nós temos a conclusão, então, desse trecho da bênção. E o texto diz, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O nome de Deus, ele é muito mais do que um mero título, meus irmãos. O nome de Deus aponta para 3 aspectos do ser de Deus: para a sua presença, para o seu poder e para a sua bênção sobre nós. Então o nome de Deus não é apenas um nome, um título. Nós sabemos que em hebraico o nome de Deus é Yahweh ou Yahvé.
essa palavra formada de 4 letras do alfabeto hebraico. Mas não é apenas isso. Só por isso já seria grandioso. Mas o nome de Deus vai muito além de um título. E esse título, Yahvé, quer dizer eu sou o que sou. Mas o nome de Deus, ele carrega o caráter de Deus, o ser de anunciar o nome do Senhor, de declarar o nome do Senhor. Mas saia daqui cônscio disso, não apenas por meio de palavras, mas sobretudo por meio de atitudes, por meio de conduta e por meio de testemunho. Como é triste ouvirmos alguém comentando tipo, eu para ser crente igual fulano, prefiro estar onde estou. Como é triste você ouvir alguém dizer assim, e fulano é crente? E é da sua igreja? Nessa hora a gente nega a parte, né? Não, ele vai uma vez e outra, né? E é interessante porque eu ouvi um pregador dizer que muitos têm vergonha do evangelho. Tem vergonha de dizer que é cristão, que é crente. Principalmente nos ambientes acadêmicos de hoje, né? Tão hostil à fé cristã. Então, muitos têm vergonha do evangelho. Mas pior do que aqueles que têm vergonha do evangelho, são aqueles que são a vergonha do evangelho. São aqueles que envergonham o evangelho. Que não têm um testemunho, uma conduta e um comportamento condizente à fé que eles professam seguir, a fé que eles professam ter. E possamos refletir sobre isso. Nós temos a responsabilidade de levar o nome do Senhor, de mostrar o nome de Deus para este mundo que não conhece a Deus. O nome do Senhor está gravado em nós. A ideia aqui é de alguém que foi lá no cartório e abriu uma firma. E quando você abre uma firma, você tem que assinar o cartão do cartório, não é assim? Ainda hoje é assim. Já vai ser tudo digital. Mas você tem que colocar a sua assinatura ali naquele cartão. Então a ideia aqui do autor sagrado é como se Deus estivesse abrindo a sua firma em nós. Ele colocou a sua assinatura em nós. E nós levamos o nome do Senhor. E devemos honrar este nome. Devemos glorificá-lo através da nossa vida. Eu quero concluir, meus irmãos, destacando que a bênção de Deus, ela se manifesta em 3 aspectos. Primeiro, na consagração de uma vida separada para Deus, que traz a bênção da proteção divina. Então, essa consagração, essa vida de santidade, vai trazer bênçãos ao povo. As bênçãos de Deus serão resultado de uma vida de fidelidade. Então, nenhum cristão verdadeiro terá que correr atrás das bênçãos. Lembra o que Deus disse para Abraão? As bênçãos te seguirão, te acompanharão. Então, quem é fiel a Deus, quem honra o nome do Senhor, não precisa viver correndo atrás das bênçãos. São as bênçãos que vão nos acompanhar. Nós seremos seguidos por ela. E esta bênção, ela não depende do lugar em que você está. Porque a bênção, ela tem a ver com Deus, que abençoa o seu povo, e tem a ver com a sua vida de fidelidade a Ele. Então, não importa onde você estiver. Segundo, esse aspecto de que no favor de Deus, Ele mostra a sua graça. Deus não precisa nos abençoar. Independente das bênçãos, Ele é bom. Deus é bom o tempo todo. E as bênçãos que recebemos é um bônus. Porque se Ele não nos der nada, mesmo assim Ele será bom. Mesmo assim Ele será digno de honra e de glória. Mas Ele decide nos abençoar. E isso é uma demonstração da sua graça. Terceiro e último aspecto. Nós temos na comunhão com Deus a experiência da paz. Essa comunhão com Deus, ela vai trazer paz ao nosso coração. Quando nós temos uma relação com Deus de fidelidade, certamente nós seremos abençoados com a paz.
E é isso que Deus quer dar ao seu povo. E Ele pode fazer. E mais do que pode, Ele quer nos abençoar. Amém, meus irmãos? Quem recebe essa palavra nessa noite? Amém.